A Organização Meteorológica Mundial revelou que a concentração de gases que agravam o efeito estufa bateu recorde em 2020. Ultrapassar as metas de temperatura levará a um mundo desestabilizado e a um sofrimento sem fim. Não estamos nem perto de onde a ciência diz que deveríamos estar. O alerta foi do Escritório da ONU para o Clima. Para alcançar o objetivo do Acordo de Paris, as emissões deveriam cair pela metade até 2030. Mas a conclusão do relatório é de que, com base nas promessas feitas até agora, elas devem chegar ao fim da década 16% maiores. Outro levantamento da Organização Meteorológica Mundial também ressaltou que estamos muito distantes das metas acertadas no Acordo Histórico de 2015. O relatório concluiu que as concentrações de gases que provocam o efeito estufa atingiram níveis recordes no ano passado, apesar de uma queda temporária das emissões durante os lockdowns para conter a pandemia. A Organização Meteorológica Mundial mandou uma mensagem científica dura para os negociadores que vão representar cerca de 200 países na Conferência da ONU para o Clima a partir do próximo domingo. Mesmo se as emissões forem rapidamente reduzidas a zero, as altas temperaturas devem persistir por décadas. O secretário-geral da OMM, Peter Itales, mostrou grande preocupação com a Amazônia. Já vimos alguns indícios alarmantes de que, por exemplo, o ecossistema da floresta, que era uma grande bacia de carbono, virou agora uma fonte de emissão de carbono, o que é alarmante. Perguntei que mensagem ele enviaria ao presidente Jair Bolsonaro às vésperas da reunião em Glasgow. Itales respondeu que, como representante das Nações Unidas, não deve aconselhar governos, mas deixou um recado. Qualquer um tem que diferenciar os benefícios econômicos de curto prazo das perdas econômicas a longo prazo. A pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luciana Gatti, liderou o estudo usado nesse trecho do relatório. Ela destacou que o cenário mais dramático é no Brasil. A floresta brasileira da Amazônia só está conseguindo compensar 18% todas as emissões humanas. E o pior, Bianca, é o seguinte, o nosso estudo vai até dezembro de 2018. Não entrou essa aceleração monstruosa que está acontecendo em 2019, 2020, 2021, porque o cenário está tremendamente pior. Há uma semana da COP26, o governo federal apresentou um dos projetos que pretende levar ao encontro do clima, mas sem detalhes. Teve até cerimônia no Palácio do Planalto para o lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde. Mas de discurso em discurso, pouca informação sobre o plano que deve ser apresentado na próxima semana na Conferência do Clima COP26 em Glasgow, na Escócia. Segundo o governo, o programa tem como principais objetivos reduzir as emissões de carbono, conservar florestas e usar racionalmente recursos naturais com geração de emprego verde e crescimento econômico. Tudo de forma genérica. O ministro do Meio Ambiente destacou que há recursos para os chamados projetos verdes. Mas dos 400 bilhões de reais anunciados, 12 bilhões é que são novos. O lançamento é para deixar claro como o Brasil tem 400 bilhões de reais na direção verde. Nós temos um volume bastante relevante de recursos, todos eles com alguma característica verde, que, como eu citei lá, energias renováveis, agricultura de baixo carbono, o ecoturismo, restauração florestal. O programa Crescimento Verde se resumiu à assinatura de 3 decretos. O primeiro, que cria o programa. O segundo, que muda o nome do grupo responsável pelo acompanhamento das mudanças climáticas, que agora vai se chamar Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas e Crescimento Verde. E um terceiro sobre pesquisa genética, que, segundo fontes do Palácio do Planalto, entrou de carona e não tem ligação direta com o clima. E ainda faltam os valores e metas definidas. O secretário executivo do Observatório do Clima afirma que o anúncio foi frustrante. O governo, mais do que prometer, ele precisa fazer. E nesse momento o governo não tem nenhuma das duas coisas. Nem ações, nem resultados e nem promessas, pelo que a gente viu hoje. O governo fez um anúncio vazio, o governo mudou o nome de um grupo de trabalho.
O governo disse em alto e bom som que ele não tem nada para oferecer para a Conferência de Clima. Infelizmente, um Brasil tão importante, um país tão importante como o Brasil, chega nessa conferência sem ter nenhuma ajuda para poder ser apresentada lá para os outros países. O Brasil chega na Conferência de Clima no seu pior momento. É um país com desmatamento em alta, é um país com uma política ambiental sendo totalmente destruída pelo próprio governo, que deveria proteger as nossas florestas, os nossos recursos naturais. O governo Bolsonaro extinguiu ou esvaziou 75% dos conselhos e comitês nacionais mais importantes do Brasil. Órgãos que acolhiam representantes da sociedade civil para amparar iniciativas do governo. Esse desmonte da participação popular nas discussões sobre políticas públicas começou já num dos primeiros decretos do presidente. Os conselhos ou comitês são formados principalmente por representantes da sociedade e, muitas vezes, são a única forma de participação popular nas discussões do governo para decidir políticas públicas que vão afetar a todos nós, na saúde, na educação, na defesa dos direitos humanos, no meio ambiente. O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, discute as principais políticas ambientais para o país. Integrantes de vários setores participavam das reuniões. Mas isso mudou logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro. Um decreto do presidente de 2019 permitiu extinguir ou mudar as regras de funcionamento de todos os conselhos. Ex-conselheiros dizem que cientistas, indígenas e trabalhadores rurais foram excluídos do CONAMA na nova formação, o que fez a sociedade perder voz no conselho. O CONAMA, além dele não estar se reunido, ele não está produzindo decisão pró-sociedade, pró-sustentabilidade, ele está produzindo decisões anti-sustentabilidade, como, por exemplo, a retirada de proteção das áreas de restinga, a retirada da proteção do entorno dos mananciais, não é? A falta de requisitos ambientais para a incineração de resíduos e pior do que isso, você perde a capacidade de discutir política pública. Um levantamento inédito do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, mostra que agora, mais de 2 anos depois do decreto, o governo Bolsonaro praticamente desmontou essa estrutura de participação popular. A pesquisa aponta que hoje, 75% dos comitês e conselhos nacionais mais importantes estão esvaziados ou foram extintos. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, um dos símbolos da luta contra a pobreza e a fome, está inativo. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi esvaziado. O SEBRAP analisou 100 conselhos e comitês. As perdas que a gente tem são uma redução da transparência, organizações que fiscalizam, que controlam para ver o uso adequado dos recursos públicos, deixam de ter acesso aos dados, deixam de conseguir acompanhar como é que a política pública está sendo executada. Um enfraquecimento, uma fragilização da própria democracia brasileira. Uma decisão do STF limitou ainda em 2019 o alcance do decreto, impedindo que conselhos criados por lei fossem extintos. Mas este professor de Direito Constitucional diz que o governo está encontrando outras maneiras de restringir a participação da sociedade. Ele tem lançado mão de outros subterfúgios para evitar o funcionamento dos conselhos. Tem alterado a sua composição, excluindo membros da sociedade civil, alterado procedimentos. A rigor, o governo retira efetividade, autenticidade e integridade desses órgãos. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, está inativo há 4 meses, depois de 22 anos de conquistas importantes. Essa ex-conselheira diz que o governo impede o funcionamento do CONAD ao criar obstáculos para a eleição de novos membros. A gente tem impacto na garantia de nossos direitos, como, por exemplo, uma discussão muito cara para nós, que é a inserção no mundo do trabalho, a discussão sobre educação inclusiva, sobre escola bilíngue, sobre acessibilidade, sobre avaliação da pessoa com deficiência. E são temas que a gente está distante, que as pessoas com deficiência estão silenciadas. Toda a montagem que veio sendo feita nos últimos 30 anos da participação social na forma de conselho, ela vai ser exatamente atacada nesse sentido, né? Então, não há dúvida que quanto menos participação social, menos transparência, mais possibilidade de que o governo
tenha todo o controle, né, daquilo que ocorre nas políticas públicas. E isso é o fundamento exatamente do que é o contrário do que a Constituição de 88 preconiza, né? A Casa Civil declarou que, ao todo, já foram revogados mais de 560 decretos constituintes de comitês da administração pública, que o objetivo é racionalizar a criação de colegiados e estabelecer regras rígidas para evitar conselhos desnecessários e de resultados práticos desconhecidos, e que a medida representa a consagração aos princípios da eficiência e impessoalidade. Vamos ver como fica o tempo nesse começo de semana. Boa noite, Anne. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Ana Luísa. Boa noite a todos. Fim de semana foi com muita chuva em várias áreas do Brasil. E a semana está começando chuvosa e fria novamente no Sudeste. Em Franca, no interior de São Paulo, Barbacena e Uberaba, em Minas, a chuva pode ser forte e volumosa ao longo dessa noite já até amanhã. A chuva está concentrada no Sudeste porque a umidade está descendo da Amazônia. E esse sistema de alta pressão está influenciando muito. Esse vento não deixa a umidade ir embora para o mar, segura as nuvens no Sudeste, onde as pancadas também podem ser fortes. Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Manaus e Cuiabá, onde a máxima amanhã não deve passar dos 31 graus. E afinal, é primavera ou inverno? Já estamos quase em novembro e ainda estamos usando casaco, né? Os paulistanos vão precisar de casaco ainda a semana toda, cariocas também. Em São Paulo, amanhã máxima só de 23 graus, a chuva ganha força na quinta-feira e também na sexta. E no Rio de Janeiro, a chuva aperta principalmente na quarta e na quinta, com temperaturas bem amenas. Amanhã, máxima só de 26 graus, na sexta-feira não deve passar dos 23, 5 graus abaixo do normal para essa época do ano. E por que está tão frio? Porque as frentes frias e os sistemas de alta pressão, eles estão passando mais devagar na costa do Sudeste. Isso faz com que tenhamos mais dias com frio e tempo nublado. E esses sistemas, eles estão mais lentos por causa do Oceano Pacífico, que está mais gelado, está mais frio que o normal. Uma laninha deve se configurar agora em novembro, mas já estamos sentindo na pele a influência dela, viu, Bonner? Particularmente, eu não tenho pressa nenhuma para acabar esse friozinho e chegar ao calor. Não sei se a Ana Luísa vai discordar de mim. Não discordo nenhum. Não, para quem vive no Rio de Janeiro, tá ótimo, tá tranquilo assim. Alguém vai escapar de chuva amanhã, não? Tem gente escapando de chuva. O sul do Brasil está com tempo firme, gente. Olha só, Porto Alegre terá uma semana quente amanhã, máxima de 31 graus na quarta-feira. Chega aos 32 e a semana toda vai ser com tempo firme. Amanhã não chove em toda a região sul, até parte de São Paulo e também Mato Grosso do Sul, em toda essa área do interior do Nordeste até o litoral do Norte. Sol sem nada de chuva. Na área verde clara, sol com chuva isolada e em verde escuro é onde o céu fica mais carregado. Florianópolis e Goiânia, máxima de 28 graus. Em Curitiba, 25. Campo Grande, 29. 30 graus em Salvador e também Recife, Fortaleza, 32. E 33 graus em Belém e Boa Vista. Até amanhã, Bonner, Ana Luísa. Até amanhã, Anne. Obrigada. Pesquisadores estão realizando um estudo inédito sobre a alimentação das baleias francas no litoral de Santa Catarina. É época das grandes visitantes. E para essa turma, é tempo de colocar o barco no mar. Vamos preparar para fazer aproximação. Então é hora de reforçar a segurança, se preparar e, na distância certa, é um disparo amigo. Boa! Cada vez que acerta o alvo, a flecha volta com um pequeno pedaço de pele da baleia. Essa é uma flecha diferente. A extremidade, que costuma ser pontiaguda, é adaptada com esse tubo de aço inox. Para a baleia é como se fosse só uma picada de agulha. É assim que os pesquisadores conseguem coletar informações importantes que ajudam na conservação da espécie. É esse material que vai para o laboratório. A gente faz uma análise que se chama análise de isótopos estáveis, que a gente consegue, através desse estudo, marcadores para poder analisar onde elas estão se alimentando. São padrões de onde elas estão se alimentando e o que elas estão se alimentando. Com base nessas informações, os pesquisadores podem descobrir, por exemplo, se a área onde a baleia franca se alimenta sofre algum impacto climático e se isso afeta o sustento delas. A coleta e a análise de peles devem continuar por pelo menos mais 2 anos.
O estudo vai ser compartilhado com outros institutos internacionais que acompanham a espécie pelo mundo. Boa parte do ano, a baleia franca vive nas águas geladas do Polo Sul. E é lá que ela se alimenta, com krill, esse pequeno crustáceo que lembra um camarão. Entre os meses de julho e novembro, as fêmeas migram para o litoral sul do Brasil, principalmente para a costa de Santa Catarina. É o lugar que elas escolhem para ter seus filhotes. A mãe tem, em média, 15 metros de comprimento e 40 toneladas. A cria já chega grandinha, nasce com 4 metros e cerca de 4 toneladas. A observação e a contagem das baleias são feitas todos os anos pelo Projeto Franca Austral. O monitoramento de longo prazo é importante para acompanhar a recuperação da espécie. A caça de baleia foi proibida no Brasil em 1986. Depois que parou a caça, a espécie começou a retornar no início da década de 80 e de lá para cá são quase 40 anos de pesquisa e monitoramento e ações para sensibilização e conservação da espécie. Cada ano, cada época são novos desafios, porque o nosso principal objetivo é que a baleia franca saia da lista de espécies ameaçadas de extinção. A Petrobras anunciou novos reajustes dos combustíveis nas refinarias a partir de amanhã. O preço médio do litro da gasolina vai para R$ 3,19. O diesel vai subir para R$ 3,34. Desde janeiro, o diesel já subiu 65% e a gasolina 73%. A Petrobras afirmou que os reajustes refletem parte da alta do petróleo no exterior e da taxa de câmbio. E que, nesse momento, o alinhamento com o mercado externo é ainda mais importante, porque a empresa recebeu uma demanda alta e atípica de combustíveis para o mês que vem. Em São Paulo, trabalhadores participaram de um ato público em defesa da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos dos setores da economia que mais empregam. Pelo segundo ano seguido, os manifestantes se reuniram em frente ao escritório da Presidência da República na Avenida Paulista. O ato, organizado por centrais sindicais, com apoio de empresários, pede a continuidade da desoneração da folha de pagamento das empresas. Se não ocorrer isso, nós vamos perder milhões de empregos. E já estamos hoje com 15 milhões de desempregados, milhões desalentados. A desoneração começou em 2011 e permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Atualmente, 17 setores podem aderir a esse modelo, entre eles as indústrias têxtil, de calçados, proteína animal e de máquinas e equipamentos, a construção civil, comunicação e o transporte público. São os setores que mais empregam no país, 6 milhões de trabalhadores. O professor de Relações do Trabalho da USP, José Pastore, explica que desonerar é diferente de isentar as empresas de pagar impostos. Quando a gente fala em desoneração, parece que é um zeramento de todos os encargos. Não é bem assim. A empresa ela deixa de recolher encargos sobre a folha de pagamento, mas ela passa a recolher sobre o faturamento dela. Agora, isso aqui tem uma importância muito grande sobre o emprego. Esta garagem de ônibus é uma das maiores de São Paulo. Para movimentar a frota de 700 veículos que atendem 330 mil passageiros por dia aqui na capital, a empresa tem 3.600 funcionários. A grande maioria motoristas e cobradores. O setor de transporte coletivo urbano empregava cerca de 400 mil trabalhadores diretos em todo o Brasil. O custo da mão de obra no custo total da produção do serviço de transporte coletivo de passageiros representa 50%. A desoneração, ela na verdade, nos possibilita uma economia de 6% do custo total da produção do serviço. É um impacto grande, considerando só a questão da desoneração da folha. Nós não estamos tratando aqui dos aumentos sucessivos de preço de combustível e de outros insumos que vêm, até por causa da inflação, aumentando de preço. Então, não há como as empresas absorver esse aumento sem uma majoração tarifária. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, lembra que a desoneração foi prorrogada até dezembro deste ano, na expectativa de que, até lá, o Congresso pudesse aprovar a reforma tributária.
No entanto, a reforma ainda não saiu, está em apreciação no Congresso, mas nós não podemos pegar esses 17 setores, que são os que mais geram emprego direto para o nosso trabalhador, e reonerar esses setores, fazendo com que eles tenham que, além de perder oportunidades, talvez até mesmo desempregar num momento difícil para o país. Em setembro, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou um projeto de lei que estende a desoneração da folha de pagamento das empresas por mais 5 anos, até o fim de 2026. O texto está parado há quase um mês na Comissão de Constituição e Justiça e ainda precisa ser votado pelo plenário da Câmara. Se você onerar, de repente, a folha de salários, eu acredito que muitas empresas serão obrigadas praticamente a dispensar empregados. São setores que ainda dependem muito da mão de obra e da participação dos trabalhadores. Esses últimos tempos, eles foram marcados por muitos eventos adversos, né? Antes da pandemia, a gente já vinha num processo recessivo. Com a pandemia, isso se agravou ainda mais. Então, sem a desoneração, nós teríamos um quadro de emprego ainda muito mais grave do que esse que nós temos hoje. A seguir, o ator Alec Baldwin apontou para a câmera a arma que provocou uma morte acidental no set de filmagens. A justiça aceita a denúncia contra o ginecologista de Goiás, acusado de crimes sexuais contra pacientes. A polícia americana está investigando as circunstâncias do tiro disparado pelo ator Alec Baldwin, que matou uma integrante da equipe de filmagem. O diretor do filme deu detalhes à polícia do estado do Novo México sobre o que aconteceu momentos antes da tragédia. O depoimento do diretor Joel Souza remonta os momentos anteriores à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. Souza contou à polícia que a arma havia sido checada e que a equipe fez uma parada para o almoço. Ele não soube dizer se a arma foi checada novamente na volta. Segundo o diretor, a equipe estava ensaiando a cena que gravaria dentro de uma igreja. A arma foi entregue a Alec Baldwin pelo assistente de direção do filme, Dave Halls, que teria dito em voz alta: Cold Gun, uma expressão usada indicando arma fria, uma arma segura e descarregada para filmagem. Baldwin estava sentado em um banco, a diretora de fotografia posicionada com a câmera em frente a ele, e o diretor ao lado dela, olhando o monitor sobre o ombro de Halyna. Baldwin repetiu o movimento de sacar a arma e apontar para a lente da câmera quando veio o disparo. O tiro acertou Halyna no peito e Souza no ombro. Souza disse que o ensaio não estava sendo filmado e que não há registro do momento do disparo. O depoimento do diretor esclarece como o acidente aconteceu e por que Baldwin estava com a arma apontada para Halyna. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar como a arma, que deveria ser segura, foi parar carregada nas mãos do ator. Até agora, ninguém foi indiciado e a investigação continua. Filmes com armas, como o faroeste Rust, que estava sendo filmado no Novo México, tem sempre um especialista chamado armeiro, que é o responsável por garantir que as armas usadas são seguras e descarregadas. Essa função era de Hannah Gutierrez Reed, de 24 anos. Foi ela que separou as armas para a filmagem e as deixou num carrinho, do lado de fora da igreja. A segurança com as armas no set de Rust está sob críticas intensas. Dias antes do acidente fatal, um dublê de Baldwin já tinha disparado acidentalmente 2 vezes armas que também deveriam estar descarregadas. Esse especialista em armas afirma que é função e responsabilidade do armeiro garantir que todos os envolvidos em uma cena com armas estejam seguros e que não vê motivo nenhum para que existam munições de verdade em um set onde se está gravando um filme com armas. Porque é assim que os acidentes podem acontecer. Ontem, centenas de pessoas se reuniram na Califórnia para uma vigília em homenagem à diretora de fotografia. A Justiça de Goiás tornou réu o ginecologista acusado de crimes sexuais contra pacientes. Os promotores entenderam que Nicodemos Júnior Stanislau Moraes se valia da sua autoridade e da relação de confiança com as vítimas para dissimular atos libidinosos, constrangendo suas pacientes. O juiz da comarca de Abadiânia aceitou a denúncia em relação a 3 vítimas
pelo crime de estupro de vulnerável. Essas mulheres, por motivos diversos, procuravam um atendimento médico e nesse atendimento médico, pelo engodo utilizado, pela fraude utilizada, elas acabavam sendo abusadas sexualmente. Além da denúncia feita na Justiça em Abadiânia, o Ministério Público também enviou uma outra denúncia para o Judiciário em Anápolis, mas ela ainda não foi analisada pelo juiz. 53 mulheres procuraram a delegacia de Anápolis para denunciar o ginecologista. Segundo os promotores, que fazem parte de uma força-tarefa para investigar o caso, essas vítimas não tinham condições de se defender durante as consultas. O que antes era possível que fosse crimes de violação sexual, nós detectamos que eram mais graves os fatos. Estamos denunciando pelo crime de estupro. Nicodemos Stanislau está preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia desde o começo de outubro. A defesa do médico não quis comentar o assunto. Integrantes do Ministério Público apresentaram uma proposta de código de ética para a categoria ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. As 6 associações de classe que representam integrantes do Ministério Público entregaram o texto em uma reunião fechada na PGR. O documento foi elaborado com base no Código de Ética da Magistratura, que rege as atividades dos juízes, e vai servir de base para as discussões do Código de Ética definitivo. A minuta entregue hoje tem 11 capítulos que tratam de temas como independência funcional, integridade e forma de atuação e afirma, por exemplo, que ao membro do Ministério Público é vedado o exercício de atividades político-partidárias e que também deve evitar a prática de atos, expedientes e publicações de qualquer natureza que caracterizem busca por reconhecimento social ou autopromoção. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, agradeceu o gesto dos procuradores e encaminhou o documento para o grupo de trabalho criado para isso no Conselho Nacional do Ministério Público. Aras prometeu acelerar a criação do Código de Ética do MP. Ao site da Procuradoria-Geral da República, Aras disse que vai ampliar as discussões para um regramento capaz de orientar cada colega sobre como agir, seja em nome do Estado, seja em nome do contribuinte. Na semana passada, a Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda à Constituição que ampliava a influência política no Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão responsável pela fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público. Na proposta do Congresso, os deputados tinham estabelecido um prazo para que o MP elaborasse um código de ética próprio, ou o Congresso iria fazer isso. Os promotores e procuradores disseram que o gesto de hoje não é uma resposta à iniciativa dos parlamentares, mas um estímulo ao debate. Nós não estamos fechados ao diálogo, ao contrário, mas nós queremos que a nossa autonomia, a nossa independência seja mantida. Nós nos referimos à prudência, à cautela, ao sigilo funcional, à independência, evidentemente. Enfim, são valores importantes para que nós nos mantenhamos fortes, independentes e autônomos. A seguir, as reações ao vídeo divulgado pelo presidente Bolsonaro com informação mentirosa sobre as vacinas contra a Covid. Militares do Sudão deram hoje um golpe de Estado e prenderam o primeiro-ministro interino Abdallah Hamdok. Milhares de pessoas protestaram na capital, Khartoum. 7 morreram e 140 ficaram feridas em confrontos. O general que chefiava o Conselho de Civis e Militares anunciou estado de emergência e dissolveu o governo de transição que estava no poder há 2 anos, desde a queda do ditador Omar al-Bashir, que governou o Sudão por 3 décadas. A comunidade internacional condenou o golpe. Um consórcio de 17 veículos americanos de imprensa publicou nesta segunda-feira detalhes de documentos internos do Facebook obtidos pela ex-funcionária da empresa Frances Haugen, que hoje falou a uma comissão do Parlamento Britânico sobre segurança online. O jornal The New York Times revelou que um memorando interno de 2019 concluiu que os mecanismos do Facebook levavam à proliferação da desinformação e do discurso de ódio. Um porta-voz da empresa disse que o Facebook tem uma equipe de 40 mil pessoas
com a função única de manter a segurança do usuário. O Facebook tirou do ar ontem à noite o vídeo em que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fez uma relação completamente falsa e absurda entre a vacina contra a Covid e a AIDS. E hoje, no fim da tarde, também o YouTube decidiu suspender por uma semana o canal do presidente. Desde que foi publicada essa nova iniciativa de Bolsonaro de desacreditar vacinas, de desestimular a vacinação, deixou incrédulas as comunidades médica e científica e provocou críticas veementes também no meio político. A declaração foi na live semanal quinta passada. O presidente Jair Bolsonaro disse que relatórios oficiais do Reino Unido teriam sugerido que pessoas totalmente vacinadas contra a Covid estariam desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, muito mais rápido do que o previsto. Ele não deu detalhes sobre a associação entre a AIDS e a vacina, que não tem nenhum respaldo científico. Políticos e a comunidade científica reagiram imediatamente. Em nota, o Comitê de HIV/AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia declarou que não se conhece nenhuma relação entre qualquer vacina contra a Covid e o desenvolvimento de síndrome de imunodeficiência adquirida. Reforçou que pessoas com HIV/AIDS devem ser completamente vacinadas contra a Covid e repudiou toda notícia falsa que faça menção a essa associação. O UNAIDS, ligado à ONU, também repudiou as declarações. Disse que as vacinas são a forma mais eficaz de controle da pandemia. Assegurou que não há evidência de associação entre a imunização contra a Covid e ter mais risco para adoecer em decorrência da AIDS. E que as formas de transmissão do HIV são bem conhecidas e a vacina não é uma forma de transmissão possível. O serviço de checagem do G1 constatou que é fake que relatórios do governo do Reino Unido sugerem que vacinados contra a Covid têm desenvolvido AIDS. A mensagem falsa foi publicada por um site conspiracionista inglês que já publicou outras notícias sem fundamento sobre a vacina. Procurado pelo G1, o Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido afirmou que o site que propaga fake news e teorias da conspiração e disse que a história não é verdadeira. Zahra Vindani, oficial de comunicação da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, também afirma que as vacinas contra a Covid não causam AIDS. A AIDS é causada pelo HIV. Ontem à noite, o Facebook tirou do ar o vídeo com a live de Bolsonaro. O conteúdo também não está mais disponível no Instagram. O porta-voz do Facebook disse que as políticas da plataforma não permitem alegações de que as vacinas de Covid matam ou causam danos graves às pessoas. Hoje, no fim da tarde, foi a vez do YouTube também remover a live de Bolsonaro, por violar as diretrizes do canal sobre desinformação médica em relação à Covid-19. A medida também impede novas publicações e transmissões ao vivo por uma semana. Parlamentares do PSOL e do PDT entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que Bolsonaro seja investigado pela divulgação da informação falsa. No documento, eles afirmam que a declaração, além de um ato criminoso, é um absoluto desrespeito com o país e com as famílias que estão em luto. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, considera que o presidente cometeu um crime flagrante de informação falsa e pediu que a CPI da Covid apoie a inclusão da declaração do presidente no inquérito das fake news. É gravíssimo o presidente da República, por qualquer forma, tentar atrapalhar o processo de vacinação dos brasileiros. Bolsonaro faz isso há muito tempo. A última delas é um absurdo, um atentado, tentar atribuir à vacinação a possibilidade de adquirir alguma doença como a AIDS.
É preciso que o Judiciário e o próprio Congresso se posicionem, porque um presidente da República não pode ser tratado como uma criança irresponsável. O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, do MDB, disse que vai incluir o caso no relatório final, que será votado amanhã. Essa declaração do presidente da República só agrava a sua circunstância na investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estamos fazendo esse registro no relatório, ainda em tempo, e estamos encaminhando uma cautelar ao Supremo Tribunal Federal pedindo o definitivo banimento dele das redes sociais. Em entrevista à Globo News, o vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, da Rede, reiterou que é necessário banir Bolsonaro das redes sociais, como já aconteceu com o ex-presidente americano Donald Trump. Faremos 2 pedidos. O primeiro deles, para que o senhor presidente da República se retrate nas mesmas lives, em uma mesma live, nos mesmos canais das redes sociais, pela mentira que propagou, sob pena dele receber uma alta multa diária. Esta será a primeira requisição. A segunda, que o senhor ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito de fake news, avalie a possibilidade da suspensão por tempo determinado ou indeterminado do senhor Jair Bolsonaro de todas as redes sociais, ou até complementarmente a possibilidade de banimento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse que espera acelerar na Câmara a votação de uma legislação de combate à fake news. Ele foi questionado sobre a decisão do Facebook de tirar a declaração de Bolsonaro do ar. Se ele não tiver nenhuma base científica para isso, justamente vai pagar pela sua declaração, né? Eu espero que não tenha mesmo, né? Além da área política, médicos e infectologistas criticaram a declaração de Bolsonaro. Eles ressaltaram a importância e a segurança da vacinação contra a Covid. É inequívoco o benefício das vacinas no que diz respeito à prevenção de mortes, no que diz respeito à prevenção de hospitalizações, e é também inequívoco o papel que as vacinas tiveram nesse momento epidemiológico que a gente vive. O Brasil nunca, vamos dizer, nesse passado recente, teve taxas tão controladas de mortes e hospitalizações como temos nesse momento. E um dos principais pilares que permitiu que vivenciássemos esse momento é exatamente o avançar da vacinação. Então, o que entendemos que é importante é compartilhar conhecimento e compartilhar informação correta. Fake news e informações mentirosas só prejudicam, né, um cenário que já é dramático para a nossa população. Nós procuramos o Palácio do Planalto para comentar as decisões do Facebook e do YouTube, mas não tivemos resposta. Agora há pouco, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator da ação do PSOL e do PDT no Supremo, enviou para a Procuradoria-Geral da República o pedido de investigação contra Bolsonaro. A seguir, os números da pandemia. As regras para a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos. Por causa de um surto da variante Delta, o governo da China adiou as maratonas de Wuhan e Pequim. Foram mais de 130 casos confirmados em uma semana. As competições estavam marcadas para ontem e para o domingo que vem. A partir do dia 8 de novembro, os estrangeiros que viajarem para os Estados Unidos vão precisar apresentar o comprovante de vacinação e teste negativo para a Covid obtido nos últimos 3 dias antes do embarque. As exceções para não vacinados são muito poucas. Crianças e adolescentes de 2 a 17 anos não precisam da vacina. Se estiverem acompanhados de adultos completamente imunizados, basta um teste negativo obtido com no máximo 3 dias de antecedência. Mas se viajarem sozinhos, o teste tem que ser feito 1 dia antes do embarque. Todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde vão ser aceitas nos Estados Unidos. Uma pessoa é considerada completamente imunizada 2 semanas depois de ter recebido a dose única da Janssen
ou a segunda dose das demais vacinas contra a Covid. O César Menezes tem os números da pandemia e da vacinação no Brasil, reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Oi, César, boa noite. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, boa noite a todos. Em 24 horas, o Brasil registrou 202 mortes. O total de vítimas é de 605.884. O número de novos casos é de 7.573. O total passa de 21.700.000. Depois de 15 dias com tendência de queda média de casos, agora está em estabilidade. São 11.921 por dia, uma redução de 7% em 2 semanas. A média de mortes é de 338, uma redução de 8%, também estabilidade. Agora, a situação dos estados. 8 aparecem em alta. Em estabilidade, são 8 também, mais o Distrito Federal, e 10 estados estão em queda. Agora, os números da vacinação. Em 24 horas, 256 mil pessoas tomaram a primeira dose. Mais de 1.300.000 receberam a segunda ou a dose única e quase 488 mil a dose de reforço. O total passou de 2 milhões de vacinados hoje. Mais de 153 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina, 71,88% da população. O estado de São Paulo anunciou que atingiu hoje 100% dos adultos vacinados com a primeira dose. 111 milhões de brasileiros estão completamente vacinados, 52,06%, e mais de 6 milhões tomaram a dose de reforço, 3,11%. Os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Em g1.com.br/coronavírus, você confere os detalhes do seu estado. Bonner, Ana Luísa. Obrigado, César. Na pandemia, muitos brasileiros passaram a usar a internet na hora de comprar comida. E gostaram. No intervalo entre uma consulta e outra, a Luísa faz a feira. Frutas, verduras e legumes fresquinhos num clique. Hoje a gente tem essas opções de entrega que acabam facilitando e poupando bastante o nosso tempo. Em todo o país, a compra de alimentos pela internet aumentou 900% durante a pandemia. Frutas e hortaliças lideram os pedidos, com mais de 500 mil encomendas. Depois vem legumes e carne de frango. Essa rede de supermercados precisou montar uma equipe só para atender a esse tipo de encomenda. O novo hábito também criou um mercado concorrido de feiras online. O Ricardo abriu um site que vende cestas com produtos orgânicos. Entrega até 300 kits por semana numa parceria com pequenos agricultores. Então é tudo daqui. A gente tenta criar uma economia circular, onde todo o dinheiro gire aqui na comunidade. Com o avanço da vacinação, a pandemia desacelerou e muitos consumidores voltaram a fazer compras presenciais com mais frequência. É uma preocupação para quem só oferece serviços online. Para segurar a clientela, o pessoal que vende hortaliças pela internet está seguindo a tendência de outros setores e montando clubes de assinatura. Por um custo fixo mensal, o cliente recebe a cesta em casa no dia que achar mais conveniente. Nessa empresa, a cesta mais em conta dá direito a uma sacola por semana com 6 itens à escolha do freguês. O Bruno e a Paula provaram e gostaram da novidade. A gente não tem muito tempo disponível para ir ao mercado, ficar fazendo compras, e a gente acaba ganhando tempo com a nossa família, né? Entregam direitinho, não tem nada amassado, então para mim funciona muito bem. É da roça para sacola. Eu não repasso para o cliente, mesmo que aumente algum insumo para o produtor, eu não vou aumentar meu preço, porque já está contratado. Se a gente puder ter esse controle em relação à inflação e mais o benefício de estar consumindo alimento orgânico, acaba valendo bastante a pena. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.